Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos para este vídeo, onde vou falar sobre o manejo da adubação fosfatada na cultura do alho, apresentando resultados de pesquisa da última safra, conduzidos em nossa estação de pesquisa. Aproveitem para curtir o vídeo para que ele tenha mais alcance e outras pessoas possam vê-lo, e se inscrevam em nosso canal. Antes de propriamente falar da adubação fosfatada na cultura do alho, a gente precisa entender como se dá o transporte de fósforo no solo. Nós temos, didaticamente, 3 compartimentos, por assim dizer. O complexo de troca, que são as cargas do solo, e a solução do solo, que é de fato de onde a planta tira, absorve o nutriente. E a própria planta, com suas raízes, bulbos e folhas. Antes de dizer como se dá o transporte de fósforo, para melhor entendimento, primeiro vamos explicar do cálcio. Grande parte do cálcio, quando fazemos a correção de solo, aplicamos um adubo contendo cálcio, ele vai ficar interagindo com as cargas do solo. E coloco aqui para vocês. Veja que ele fica bem na superfície das cargas, para dar uma noção que o cálcio facilmente sai das cargas do solo e se desloca para a solução. Ou seja, existe um pool de cálcio elevado nas cargas, mas existe uma quantidade grande de cálcio, muito grande, na solução. De forma que, à medida que a planta transpira, à medida que ela absorve água, uma enorme quantidade de cálcio consegue irrigar os tecidos da planta. No caso do fósforo, é um pouco diferente, para a gente melhor entender. O fósforo, ele tem uma força de ligação tão grande com as cargas do solo, que é como se ele estivesse adentrando para dentro da carga, por assim dizer. A energia de ligação do fósforo com as cargas do solo é infinitamente maior do que aquela com cálcio. E com isso, poucos fósforos ficam na solução do solo, de forma que eu preciso tirar muito dessas bolinhas amarelas para que algumas poucas dessas aqui da carga do solo venham para a solução. E com isso, o mecanismo principal de transporte do fósforo, ele depende da diferença de concentração entre a raiz da planta e a solução, e entre a solução e as cargas do solo. Porém, nesse cabo de guerra entre cargas do solo e raiz da planta, é claro que as cargas do solo têm uma força muito maior. Elas conseguem segurar uma quantidade de fósforo muito maior do que aquilo que a planta conseguiria absorver. E esse mecanismo de transporte, em que o fósforo vagarosamente, em pequenas quantidades, sai da carga do solo para a solução e para as raízes, é conhecido como fluxo difusivo e depende desse gradiente de concentração, diferença de concentração do fósforo entre raízes e solução, cargas do solo. Esse entendimento é importante porque esse mecanismo, que é pouco eficiente, muito menos eficiente que o fluxo de massa, pode ser melhorado se a raiz aqui sinalizada em vermelho vai até o fósforo. Ou seja, vamos falar à frente de estratégias como o melhor crescimento de raiz, como estruturação do solo, o que permite um melhor aproveitamento do fósforo. Tá? Então, outra estratégia, já que ficando mais próximos às cargas, esse fósforo ele fica menos disponível para a planta, se eu fizer uma faixa adubada com fósforo mais próximos ao sistema radicular, eu consigo uma melhor disponibilidade deste nutriente para a planta. São estratégias que podemos utilizar no manejo. Aqui, neste gráfico, eu mostro a curva de absorção de fósforo pelo alho hito. Nesta curva, observe que grande parte do fósforo é acumulada após 35, 40 dias, ou seja, após a diferenciação dos bulbilhos. Nesta curva aqui que eu mostro, após a formação dos bulbilhos e principalmente no pós-diferenciação, quando
as condições hídricas estão adequadas, grandes quantidades de fósforo são acumuladas nos bulbos. E de onde vêm esses fósforos dos bulbos? Eles vêm das folhas. Então o fósforo é absorvido, chega nas folhas, as folhas fazem fotoassimilados e esses fotoassimilados, junto com o fósforo, são alocados nos bulbos. Observem que a partir do momento em que os bulbos crescem rapidamente e acumulam muito fósforo, a folhagem começa a perder fósforo. E por isso que a adubação fosfatada, quando adequada, propicia maior longevidade das folhas, da planta como um todo e maior produtividade. Se eu tenho um baixo suprimento de fósforo, a partir do momento em que os bulbos começam a crescer e drenar esse nutriente da parte aérea, a parte aérea se empobrece, ela pode se empobrecer em um limite crítico e a partir desse limite crítico, as taxas de fotossíntese são baixas e o enchimento de bulbo é pequeno. Então a gente tem um fator crítico que é fazer adubação aqui no início do ciclo da cultura, no plantio, e haver disponibilidade suficiente ao longo do ciclo para que as folhas sempre estejam ricas e com isso exibindo alta taxa de fotossíntese. Agora, que fatores eu posso alinhar para a maior eficácia da adubação fosfatada? A saúde do solo. Entendam aqui por saúde, um solo com boa estrutura biológica, sem patógenos, com micro-organismos promotores de crescimento do sistema radicular, um solo com estrutura física adequada, macio, poroso, grumoso, e um solo com boas condições de fertilidade do ponto de vista químico, um pH adequado, né? Um solo que tenha alta disponibilidade de fósforo, de cálcio, de magnésio, como um todo. Ou seja, um ambiente sadio para o bom desenvolvimento do sistema radicular, já que, como mostrei no primeiro slide, se a raiz tem um bom crescimento, ela chega mais próximo do fósforo, é mais fácil da planta vencer aquele cabo de guerra com as cargas do solo. Então, boa estrutura, uma cultura anterior que gere um solo com essa boa estrutura física, que não multiplique os patógenos, e solos com alta disponibilidade de fósforo, logicamente, vão contribuir para mais suprimento de fósforo. Pelo extrator Melich, solos acima de 40 são razoavelmente bons, podem ser assim considerados bons supridores de fósforo para a planta. O vigor do alho semente, então alho semente que tenha boa qualidade sanitária, baixa carga de vírus e com maior massa, já que bulbilhos de maior massa propiciam um sistema radicular mais vigoroso, portanto, com maior habilidade na extração de fósforo. E o manejo de irrigação correto, já que vou mostrar em vídeos posteriores que quando falta água no solo, para o fósforo, nós temos um efeito similar àquele da compactação, ou aquele de baixo crescimento de raízes. O fósforo ele tende a ficar mais ligado às cargas do solo quando eu tenho menos água. Então, eu ter alguma quantidade de fósforo em camadas mais profundas, em que não há um secamento tão brusco do solo, é importante para o bom suprimento do nutriente. E um definidor muito importante para que eu acerte a adubação fosfatada no cultivo são as curvas dose-resposta. E no vídeo de hoje eu vou mostrar uma curva dose-resposta que nós realizamos no último ano em nossa estação experimental no Ipacer. Este ano nós vamos construir algumas dessas curvas em áreas de cultivos de alho em Minas Gerais e em Goiás, pesquisas essas contratadas e patrocinadas pela AGOPA e pela MIPA, né? A Associação Goiana dos Produtores de Alho, e pela Associação Mineira dos Produtores de Alho, o que vai reforçar com esse trabalho um sistema de recomendação de adubação fosfatada personalizado para o cerrado e com base nas práticas usuais de manejo atuais. Nesse curva de resposta realizada no ano anterior, quais foram as doses de fósforo? E o que seria essa curva de resposta? Ela consiste em medir a produtividade, crescimento e extração de fósforo
em função de doses crescentes do nutriente no solo. Aqui neste caso, essa curva de decalibração foi realizada em um solo com 13,9 mg por decímetro cúbico de fósforo pelo extrator MELIST1, isso na camada de 0 a 30. E as doses testadas de fósforo foram 0, que é sem adubação fosfatada, 360, 720, 900, 1080, 1260 e 1440 kg por hectare de P2O5 aplicada no canteiro e incorporado. Este ano serão outras doses aqui calibradas e ajustadas conforme as áreas nas quais as pesquisas serão executadas, já que para a execução dessa curva de equilibração nós precisamos considerar a fertilidade inicial do solo e também a sua textura e capacidade de fixação de fósforo. Observe que a partir de 1260, este modelo aqui ajustado, ele indica que o maior crescimento foi na maior dose. Mas observe que a partir de 1.200, 1.100, 1.200 kg de P2O5, que o crescimento total da parte aérea, isso aqui é um crescimento em matéria seca, ele não foi expressivo. Observe que eu até coloquei essa linha vermelha paralela a esse eixo para entender que é um crescimento muito baixo. Observe aqui o acúmulo de fósforo pela parte aérea. Quanto de fósforo foi acumulado pelo alho em função das doses aplicadas? Pode observar que a partir de aproximadamente 1.080, 1.100, 1.080 kg de fósforo, que a quantidade de fósforo acumulada, ela praticamente não se altera nesse solo com 13,9 mg de fósforo pelo extrator MELIC1. E aqui, observem a produtividade. Vejam que a produtividade, tá? Esse aqui foi um alho cultivado em cultivo do início de março, na região de São Gotardo, e este alho era um alho que foi aí com bastante carga viral, né? O que justifica essa produtividade aí de 14 toneladas. Né? Normalmente, alhos de gerações mais jovens e com cultivos no mês de abril vão exibir maiores produtividades. É claro que esse potencial, essa produtividade obtida menor não invalida a curva. Em vídeos posteriores é possível demonstrar isso, que a produtividade afeta muito a dose requerida de nitrogênio e de potássio, mas não afeta tanto a dose requerida de fósforo. E aqui vocês podem observar que o modelo matemático indica que a maior produtividade estaria até a maior dose aplicada. Como muito agricultor costuma falar que o fósforo quanto mais melhor, né? Agora, do ponto de vista econômico, não do ponto de vista produtivo, observe que a partir de 1.200 quilos, o incremento aqui obtido nesse intervalo de dose, ele certamente não cobriria os custos a mais com fertilizante. E pode observar que esse modelo, ele praticamente, os pontos observados, que são as produtividades observadas, elas praticamente não se alteram, estão até aqui alinhadas em cima da curva, a partir de 1.080 kg de P2O5. Aqui eu quero fazer uma observação, né, que este vídeo ele tem um caráter meramente didático e não de recomendação. Para que nós possamos recomendar o fósforo com base em curvas de calibração, é preciso um trabalho mais extenso, como o que será feito este ano. E o que esse vídeo visa mostrar é que nós precisamos de conhecer essas curvas e que doses mais razoáveis de fósforo do que aquelas atualmente praticadas podem ser realizadas com possibilidade de produtividades similares à atualmente obtida e com maior eficácia econômica. Observe o efeito das doses de fósforo sobre o crescimento das plantas. Observe que com a baixa, sem aplicação de adubo fosfatado, que os 13 mg de P ainda permitiam um crescimento razoável das plantas.
mas que, com maiores doses, observa-se um maior desenvolvimento vegetativo. Isso porque, à medida que os bulbos começam a drenar mais fósforo da parte aérea, se o suprimento no solo é baixo, isso pode comprometer a longevidade das folhas. Quero aqui registrar o agradecimento à Mosaic pelo patrocínio desta pesquisa, em que se estudou a resposta do fósforo à adubação fosfatada no solo. E a todos pela atenção. E até a próxima.